Bem-vindos ao podcast Voz do Escotismo Tradicional. Hoje embarcaremos em uma jornada para descobrir e celebrar o trabalho extraordinário do chefe Afonso, residente na encantadora cidade do Brejo da Madre de Deus Agreste de Pernambuco. O chefe Afonso é uma figura emblemática em Brejo da Madre de Deus. Seu compromisso incansável com o serviço à comunidade e sua dedicação ao escotismo têm impactado positivamente a vida de inúmeras pessoas. Vamos nos aprofundar e descobrir mais sobre o seu trabalho visionário. Desde a sua juventude, o chefe Afonso tem sido um defensor apaixonado dos valores do escotismo. Com sua visão clara e sua determinação inabalável, ele fundou a Associação dos Escoteiros Tradicionais, iniciativas que têm moldado o futuro dos jovens locais, ajudando-os a desenvolver habilidades de liderança, resiliência e cidadania. Mas seu trabalho vai além das atividades escoteiras. O chefe Afonso é um agente de mudança na cidade, liderando projetos de voluntariado, preservação ambiental e educação comunitária. Sua presença é sentida em cada esquina, em cada sorriso de gratidão daqueles que foram beneficiados por suas ações altruístas. Hoje temos o privilégio de mergulhar mais fundo nessa narrativa inspiradora. Vamos ouvir diretamente do chefe Afonso sobre sua jornada, seus desafios e suas visões para o futuro do escotismo e da comunidade do Brejo da Madre de Deus. Então não percam! Fiquem ligados para uma conversa emocionante e edificante com o chefe Afonso, aqui no podcast Voz do Escotismo Tradicional. Chefe Afonso, poderia nos contar um pouco sobre você? Como foi sua trajetória no movimento escoteiro e o que o motivou a se tornar um líder escoteiro? Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse podcast, primeiro de muitos, né? E o que me trouxe a fazer parte desse movimento escoteiro foi a partir de uma conversa que eu tive, né, com o chefe Bill, e ele me falou que já teve escotismo na cidade e ele nunca foi escoteiro na época, né, que me contou, mas eu parti para ver a curiosidade, né, de perto. Então fui fazer uma pesquisa e daí me apaixonei pelo trabalho, né, pela filosofia, né, pela maneira, né, que os escoteiros vivem, pela maneira que os escoteiros fazem, né, e a forma que vivem na sociedade. Então eu incorporei desde aquele primeiro momento, né, e disse, não, Brejo precisa ter um movimento escoteiro, né, e daí eu pude correr atrás de pessoas que queriam, né, compartilhar esse mesmo desejo que eu, né, de trazer o escotismo de volta à cidade. Então foi daí que iniciou, né, esse trabalho, né, e me trouxe, né, a oportunidade de ser chefe escoteiro, né, poder guiar essa juventude aí, né, nesse movimento. Então para mim foi muito importante, né, estar no escotismo hoje. 14 anos de escotismo, né, não é 14 dias, é muita história para contar. Qual foi o impulso inicial que o levou a fundar um grupo escoteiro em Brejo da Madre de Deus? Houve algum momento específico ou uma experiência marcante que o inspirou a iniciar esse projeto? Bom, o que me impulsionou a dar início a esse projeto, né, foi a necessidade de ver a cidade, né, com poucas opções, né, para a juventude, né? Então, diante disso, né, na época, lá em 2008, né, depois que eu tive a conversa lá com o chefe Bill, eu disse que queria, né, tomar a frente de ir atrás de pessoas para fundar um grupo de escoteiro. E foi tanto que em 2009, né, em janeiro de 2009, fundamos o 42º grupo escoteiro Pedro Guenes em Brejo da Madre de Deus. Então, trouxemos o escotismo para atender às necessidades da juventude e dar uma opção a mais a elas, já que nossa cidade ainda é carente de muitos espaços
para que os jovens possam desenvolver suas potencialidades. Sabemos que o escotismo tradicional em Brejo da Madre de Deus é independente. Você poderia explicar o motivo dessa independência e como isso influencia o funcionamento e a filosofia do grupo escoteiro? Então, em 2017, nós tornamos independente, né? Pois estávamos saturados já de pertencer à organização que, em seu estatuto, ela já determinava que tudo que a associação conquistasse, ganhasse, né, pertenceria a ela. Então, eu vi que o escotismo em Brejo da Madre de Deus já estava maduro, né? Nós já tínhamos conhecimento para que pudéssemos tornar independente, né, de qualquer associação. Hoje o escotismo em Brejo da Madre de Deus é amigo de muitas associações escoteiras nacionais, né? Tenho amigos de diferentes associações, mas Brejo da Madre de Deus não está ligado a nenhuma associação nacional, né? Isso mostra a maturidade do escotismo em Brejo da Madre de Deus, né? Que temos hoje um estatuto próprio, né? E tudo que temos é pertencente à instituição local e automaticamente ao município de Brejo da Madre de Deus, né? Porque tudo que conquistarmos, ganharmos, vai ficar para a futura geração de escoteiros do Brejo da Madre de Deus e nenhuma outra forma o que temos, né, vai sair para outras instituições fora do município. Então isso para nós é muito importante, essa independência de ter uma instituição que está de forma independente, né, que se posicionou na sociedade e seguiu em frente, né? Hoje nós produzimos nossos próprios uniformes distintivos, né? Temos essa autonomia, né? E desenvolvemos um trabalho maravilhoso em nossa cidade do Brejo da Madre de Deus, né? Então, para mim é uma felicidade imensa poder contribuir com a minha cidade, né, com o escotismo tradicional. Como líder escoteiro, você desfruta do trabalho que realiza? Quais são os aspectos mais gratificantes e desafiadores de ser um chefe escoteiro? Então, o desafio de ser um chefe escoteiro, né, e o que é gratificante para nós é poder formar um jovem, né, na sociedade e ele poder crescer com responsabilidade social, né? Para nós chefes, o que é mais gratificante é poder atender uma família, né, que chega à nossa instituição querendo colocar seu filho no escotismo, né, simplesmente pela filosofia do escotismo. Às vezes o pai, a mãe chega porque meu filho está rebelde, né? Às vezes as pessoas hoje em dia ainda interpretam o escotismo como um movimento de disciplina, de regra, né? Que vai consertar a criança, não. Mas o escotismo ele é um complemento da família, é um complemento educacional, né? Nós simplesmente vamos ajudar, né, a criança a poder se desenvolver na sociedade, se desenvolver como uma criança que tem responsabilidade social, que tem responsabilidade com a natureza, com o próximo e consigo mesmo, né? Então, para nós é muito gratificante ver um jovem crescer dentro da nossa instituição com valores, né? E que ele venha dar orgulho para a sua cidade, para a sua família e também para nós. Então, isso para mim e para todos que fazem parte do escotismo é gratificante, né? E os desafios são imensos, né? Os desafios que a gente enfrenta
no nosso dia a dia, com as dificuldades do dia a dia ainda são visíveis, né? Mas nós aprendemos também com essas dificuldades e esses desafios a enfrentar essa realidade. Então nós temos essa visão e essa missão de seguir em frente, de poder contribuir com o escotismo do Brejo da Madre de Deus. Algumas vezes, atividades como liderar um grupo escoteiro podem despertar especulações sobre intenções políticas. Existe algum tipo de pretensão política por trás do seu envolvimento no movimento escoteiro em Brejo da Madre de Deus? Não. Eu enxergo o escotismo como uma missão, né, de fazer a diferença na minha cidade, né, dentro do meu estado e do meu país, em poder contribuir com a sociedade, né? Ter essa mentalidade, né, de projeto político, eu acredito que não. Isso não passa nas nossas mentes, até porque eu acredito que dentro do escotismo fazemos muito mais do que se tivéssemos em alguma posição política. Então eu acredito que o escotismo ele não pode ser gerido nessa intenção, né, nessa maneira de pensar, de seguir essa linha de raciocínio. Quem faz isso, né, peca e sabe as consequências que virão, né, em relação ao trabalho, porque muda-se totalmente o foco e o objetivo do trabalho. Então, eu particularmente, eu viso um escotismo, o qual buscamos fazer a diferença dentro da sociedade, junto às autoridades que ali estão eleitas, né, a contribuir com o movimento. Então, é nesse andar que eu acredito que o escotismo deve seguir, né, e buscamos sempre fazer a diferença na sociedade do Brejo da Madre de Deus, né? Eu acredito assim, nós temos uma imagem na sociedade, o qual é fazer um trabalho social voltado para todos aqueles que querem e precisam estar no escotismo tradicional. Então, essa é a nossa missão, esse é o meu chamado, certo? O meu chamado é esse, de estar fazendo escotismo. Não tenho até o presente momento, né, nenhuma pretensão a cargos políticos, até porque eu acredito que o papel que desenvolvemos socialmente na sociedade do Brejo da Madre de Deus é um trabalho que ele não pode parar e não pode ter pausas, né, para se pensar nisso. Então o escotismo é o nosso foco. Para finalizar, quais são suas considerações finais sobre o escotismo em sua comunidade e sobre o trabalho que você e seu grupo realizam? Quais são seus planos e aspirações futuras para o desenvolvimento do movimento escoteiro na região? Enfim, antes de tudo, quero mais uma vez agradecer pelo espaço, né? Mas quero deixar aqui uma mensagem, né? Aquela mensagem que o nosso fundador, Baden-Powell, deixou: deixe o mundo um pouco melhor do que encontramos. E nós acreditamos que o trabalho social que realizamos em Brejo da Madre de Deus hoje é de grande importância e relevância pública para todos aqueles que estão inseridos no escotismo tradicional. O jovem hoje ele passa por uma fase muito difícil em meio a tanta tecnologia, em meio a tanta informação. Os nossos jovens estão penando, estão entrando em depressão, entrando em crises de ansiedade por estar tão ligados e conectados a esse mundo fascinante da tecnologia. E eu convido esses jovens a experimentar o escotismo tradicional como um estilo de vida para as suas vidas, para caminhar, para acampar, para fazer trabalhos sociais na sua comunidade, para poder estar em desenvolvimento
nós não separamos o jovem da tecnologia, mas damos a ele a condição de ter uma pausa e um tempo e um espaço para que ele possa desenvolver sua outra parte, que é a parte de pensar, é a parte física, é a parte social, né, onde o jovem vai poder conviver com outros jovens, né, poder discutir, poder desenvolver o seu trabalho. Então, eu acredito que o escotismo tradicional em Brejo da Madre de Deus está para todos que querem fazer parte e aprender, né, os valores de cidadania, do civismo, né, do patriotismo, esses valores que vão de encontro ao homem e à mulher, que querem transformar a sua cidade, o seu estado e o seu país, que querem fazer história. E o que nós queremos para o futuro do escotismo do Brejo da Madre de Deus é poder um dia partir para a glória de Deus e saber que esse trabalho ele não vai parar, que esse trabalho ele não vai cessar e que nós, escoteiros tradicionais, estaremos firmes e mais vivos do que nunca. Conquistaremos muitos espaços ainda na sociedade para que possamos contribuir ainda mais com o futuro dos nossos jovens. Muito obrigado. Ao chegarmos ao final deste episódio da Voz do Escotismo Tradicional, agradecemos a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem. Esperamos que tenham desfrutado das histórias, aprendizados e reflexões sobre o mundo do escotismo. Fiquem atentos para a próxima edição, onde continuaremos a explorar os valores e aventuras que fazem parte desse movimento tão especial.